vou lançar a minha rede ao mar, pra muitas vidas alcançar. Eu quero almas, eu tenho sangue de adorador, eu ouço a voz do meu Senhor, e Ele pede. A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Eu estou aqui para falar da Bíblia, né? Para falar acerca do que essa mensagem diz. Todavia, meus irmãos, tem um povo no nosso meio, várias pessoas para fazer a gente se perder, para servir como pedra de tropeço. E eu quero ressaltar acerca do conhecimento da palavra, o tanto que ele é importante, para que a gente venha se prevenir de falsos ensinadores, de falsos profetas, de falsos pastores. A gente tem que ter esse conhecimento aqui. O conhecimento da palavra de Deus é essencial para esses dias atuais que estamos vivendo. Nós chegamos um momento, meus irmãos, que realmente o YouTube está uma bagunça. Tem muitos ensinos aí que são doutrinas de demônios. Para falar a verdade é essa, são doutrinas de demônios. Bom, eu passei 3 dias aí, né, distante do YouTube. Passei uns dias aí, né, fora da minha conta aí do YouTube. E eu confesso que eu tô um pouco afastado aí de YouTube, tô desanimado de YouTube. Tá tendo muita divisão entre o povo cristão. Uns crê numa coisa, numa doutrina, outros já crê ao contrário, diferente. Uns ensinam uma coisa, outro vai lá e ensina outra coisa. Sem contar o contrito, né? O atrito que está tendo entre o povo cristão, né? Tá tendo uma divisão. Então, assim, meus irmãos, vale alientar uma coisa. Toma cuidado com falsos ensinamentos. Toma cuidado com falsos ensinamentos, meus irmãos, que não provém de Deus. Eu dou graças a Deus que Deus ele me dá discernimento de certas coisas que eu ouço. A Bíblia ela nos ensina que nós devemos examinar tudo e reter o que é bom, né? A gente escuta, mas a gente só vai absorver aquilo que tem proveito. A gente só vai absorver aquilo que tem fruto, aquilo que tem proveito, aquilo que vai trazer salvação, aquilo que vai trazer edificação. Mas para a gente entender o que traz a salvação, o que traz edificação, conhecimento da palavra. Conhecimento da palavra. Você só vai conseguir discernir o ensinamento verdadeiro do ensinamento falso quando você chegar ao conhecimento da palavra. Então eu estava aí pelo YouTube, eu vi uma heresia muito grande, né? Segundo esse senhor aí que estava ensinando, né? Nem os anjos os anjos caídos vão ser condenados. Segundo o que ele estava ensinando, o amor de Deus é tão grande que não vai haver eternidade nenhuma, não. Se uma pessoa lá no inferno se arrepender, ela vai poder, no juízo final, ser absorvido da pena do inferno e ir para o céu. Ele falou que o amor de Deus é bom demais, é tão bom. Meus irmãos, para vocês ver o tanto que é importante conhecimento da palavra. Conhecimento da palavra é importante que os pregadores preguem e nunca calem de pregar a verdade, porque somente a verdade para libertar. Então, esse senhor aí, ele é bem conhecido, o nome dele é Daniel Mastral. Não conheço os ensinamentos dele não, mas pelo que eu vi é só heresia. Só heresia, ninguém para ele vai ser condenado não. Porque ele não acredita que Deus condena, ele não acredita que Deus ele tem essa capacidade. O Deus que ele vê não é um Deus, um Deus que julga, mas é um Deus que salva. Até o que está no inferno vai ser salvo, segundo o que ele falou. Então vamos
para a Bíblia Sagrada. Já passou aí quase 5 minutos e não falei nada de Bíblia, mas eu quero que os irmãos entendam. 1 Timóteo capítulo 4, vamos lá em Timóteo, primeira carta a Timóteo capítulo 4 e primeiro versículo. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então muitos, infelizmente, dão ouvidos a esses espíritos enganadores e esse tipo de doutrina. Esse tipo de doutrina é doutrina de demônio. Doutrina de demônio, tudo aquilo que não provém da Bíblia. A Bíblia diz que lá em Daniel capítulo 12, versículo 2, que uns nos últimos dias vão ressuscitar, uns para desprezo eterno e outros para gozo eterno. Daniel capítulo 12, versículo 2. Esse senhor aí, ele nega a eternidade. Ele fala que o sofrimento, o castigo, não vai ser eterno não. Vai ser só até o julgamento. Que aí essas pessoas que estão no tormento vão ressuscitar. E se elas estiverem arrependidas, né? Aí elas vão para o céu. Então, todo mundo que está no inferno vai para o céu. Vai. Quem que não está no tormento, que não está sentindo dor, que não vai querer o céu? Todo mundo ali então vai para o céu. Véio. E ele falou que até os anjos vão ser julgados e vai para o céu. Meu Deus do céu. Que heresia que é essa? Não sei que teologia que é essa. 12:2, Daniel 12:2. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Amém? Então, a palavra do Senhor, ela mente? Ela não mente. Então, o que a Bíblia está dizendo? Uns vão ressuscitar para vergonha, desprezo eterno. Está dizendo aqui. Outros vão ressuscitar para gozo eterno. Muitos que dormem no pó da terra. Uns para a vida eterna, outros para desprezo eterno. Vida eterna, ao lado de Cristo. Desprezo eterno, lago de fogo e enxofre. Agora, a questão é, tem pessoas que não crê. Tem pessoas que não crê que o inferno foi inaugurado. Meus irmãos, todavia eu não estou fazendo indireta para ninguém, pelo amor de Deus, longe esteja isso. A questão é que tem ensinamentos que estão muito perigosos. Tem ensinamentos, certo tipo de ensinamento, certo tipo de estudo bíblico que está muito perigoso. Perigoso no sentido, a questão de distorcer os valores. A questão de pregar uma palavra distorcida é muito perigosa. Paulo ele falou, a letra ela mata, mas o espírito vivifica. Sem discernimento espiritual, a Bíblia, a palavra de Deus, torna-se somente letras. E ela mata sendo somente letras. Mas quando vem o Espírito de Deus, que habita dentro de nós, ele vai nos ensinar. E quando ele nos ensina, aí essa letra vivifica. Porque agora eu vou ler e eu vou entender. E entendendo, ela vai gerar vida dentro de mim. Mas uma vez que eu leio essa palavra sem discernimento espiritual, eu vou interpretar de uma forma errônea e herege que vai servir para a morte, vai servir para a perdição. Então é por isso que a letra mata. Mas tem que ter o Espírito. Bom, eu vou ler mais um texto aqui em 2 Pedro agora, no capítulo 2. 2 Pedro, capítulo 2, os falsos mestres. Também eu vi entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou. Então, todavia, já está acontecendo isso, meus irmãos. Falsos mestres que introduzirão heresias de perdição, doutores da lei, segundo as concupiscências do coração humano. Porque o homem, todavia, ele escolhe, tem a escolha, e muitos estão escolhendo o quê? Segundo aquilo que ele quer. Aquele ali aprova o pecado, aquele ali diz que não tem condenação, então é esse que eu vou ouvir. Quem que você vai dar ouvido?
Aquele que fala que você está indo para o inferno, né? Que segundo as escrituras, a Bíblia vai dizer se você está indo ou não, pelas suas obras, pelos seus caminhos. As escrituras diz se você está indo para o inferno ou não. As suas obras. É pelos seus frutos que conhecereis. Mas tem homens que falam que eu estou me colocando no trono de Deus quando eu falo que o adúltero vai para o inferno, quando eu falo que o ladrão vai para o inferno, quando eu falo que o pecado da pessoa vai levar ela para o inferno, as pessoas falam que eu estou colocando, né, o meu traseiro no trono de Deus. Mas a Bíblia mesmo, ela fala, julgais conforme a reta justiça de Deus. Não julgais conforme a aparência, mas julgais conforme a reta justiça de Deus. O que é a reta justiça de Deus? O que é? A palavra. A palavra. A palavra é a justiça de Deus. A justiça não é o que eu faço. Não é porque eu pratico a justiça que eu posso julgar. Não. A palavra, ela é a justiça de Deus. Por exemplo, em 1 Coríntios 6, versículo 9, está citando o nome de pecado. Está falando que os que cometem tais coisas não vão herdar o reino dos céus. Então, quando eu leio aquilo, é o que? Alerta, não é julgamento. Então, essas pessoas que falam de julgamento, falam, você não pode citar o nome do pecado, você não pode citar o nome das pessoas, das denominações, elas simplesmente estão defendendo um falso evangelho, do falso amor, o amor aquele que não pune severamente, que no caso o amor de Deus, ele alerta você primeiro para que você se converta e Deus te dá a misericórdia até o último dia para que você se arrependa, deixe os maus caminhos, se conserta para poder entrar no reino do céu. Aí vem agora esses doutores da lei que já estão intronizados, introduzidos em nosso meio e vem ensinar acerca de que Deus ele é tão misericordioso e tão amoroso que você vai estar lá no inferno e você lá vai se arrepender. E quando chegar o dia do juízo, você vai ser julgado e se você tiver realmente arrependido, Deus vai te colocar no céu. Então isso é que nós temos que prestar atenção e tomar muito cuidado, meus irmãos. Pelo amor de Deus, não fica passeando pelo YouTube não, que vocês vão encontrar muita pedra de tropeço. Heresias são essas pedras de tropeço. E muitos estão se perdendo na fé. Muitos estão se perdendo, meus irmãos. Por isso que no começo aí eu já alientei o quão bom é que nós venhamos a conhecer as Escrituras. Não é à toa que eu leio a Bíblia todo dia. Já li a Bíblia sete vezes. De Gênesis a Apocalipse, 7 vezes. Atualmente eu estou na 8ª vez. Dentre 4 anos de fé, né? Que eu tenho 4... Vou fazer 5. Eu tenho 4 anos de fé, eu li a Bíblia quase 8 vezes. Isso, meus irmãos, é muito importante. Tanto de falsa profecia que eu já recebi, falsas revelações, e pessoas que chegam e querem me corrigir, me ensinar a pregar, e vídeos no YouTube. Então, eu dou graças a Deus que Ele me dá discernimento. E eu sei discernir o que é certo, o que é errado, o que é justo e o que é injusto. E eu consigo ver com a minha visão espiritual que muitas pessoas estão levando vocês para o inferno. Muitas pessoas estão induzindo o povo ao erro. Mas vamos continuar nas escrituras. Queria fazer um vídeo de 10 minutos, mas pelo visto aí não vai dar não. 1 Timóteo capítulo 4 e versículo 3. 4, versículo 3. Proibindo. 1 Timóteo 4:3. Vamos ver se é Timóteo. Primeira carta de Timóteo ou se é a segunda. Eu acho que eu estou confundindo aqui, meus irmãos. Confundindo. É a segunda carta. Aí, ó. É a segunda carta de Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Então, nos dias de hoje, as pessoas, elas escolhem o que elas querem ouvir. Elas não querem ouvir que o inferno está de portas abertas e que é real. Elas não querem ouvir que Deus ele vai julgar. E segundo
então as suas escolhas, segundo as suas obras, você vai herdar o céu, o inferno. As pessoas não querem acreditar que Deus ele julga. Mas o que Jesus falou em Mateus 10:28? Não temais os que matam o corpo e que com a alma nada pode fazer. Mas antes eu te digo, temais aquele que tanto lança o corpo como a alma no fogo do inferno. É Deus que lança. Agora a questão, inferno não foi inaugurado? Como assim o inferno foi inaugurado? Já a parábola do rico Lázaro, em Lucas 16:19. E para quem fala que é uma história ilustrativa, então me explica também a questão de Mateus 5:30, né? Que Jesus estava ensinando o povo ali em Mateus 5:30. Ele falou, olha, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e lança para longe de ti, pois é melhor que se perca um dos teus membros do que todos esses membros do seu corpo seja lançado no fogo do inferno. Olha só o que Jesus falou no final. Se você não cortar o mal pela raiz, o olho que te faz pecar, a mão que te faz pecar e lançar para longe de você, vai ser lançado todo o seu corpo no inferno. Jesus não estava falando de forma ilustrativa, até mesmo porque não faz sentido Deus criar dois lugares, o lago de fogo e inferno. Não faz sentido ter dois lugares se um deles não está inaugurado. Não faz sentido. Não faz sentido Jesus contar uma parábola como uma forma figurativa de tormento no inferno se o inferno não foi inaugurado. Como que fica? Vamos ver também agora. Agora em Apocalipse 20. Vamos lá em Apocalipse 20. Vamos entender essa questão do inferno. Se ele não foi inaugurado. Agora vamos entender essa questão, hein? Tá mal explicado essas coisas aí, meus irmãos. Vamos parar de ficar ensinando heresia. Parar de ficar pegando as coisas aí pela metade. Tem que fazer uma examinação da escritura do começo ao fim. Do começo ao fim. Eu não estou ensinando ainda acerca do inferno completo. Porque se eu for falar aqui dessa questão do inferno, eu preciso de um vídeo separado. Vai gastar pelo menos 40, 50 minutos. O que eu estou falando é acerca dessas heresias que está vindo. Segundo o amor aí que se prega hoje, não tem mais condenação não. Você pode estar lá no inferno, que Deus vai ressuscitar você e vai te colocar no céu se você se arrepender. Segundo esse amor aí que se prega, Deus não vai lançar ninguém no inferno não, porque o que importa é o coração. E segundo outros pregadores, chegou ao entendimento que o inferno não foi inaugurado e que não vai ter tormento no inferno, de fogo, sendo que Jesus falou. Me explica isso? Não vai ter tormento de fogo não? O tormento não vai ser fogo não? Então para que tem fogo no inferno? Qual que é a explicação a qual se dá para o fogo, para a existência do fogo no inferno? Qual que é a explicação para ter fogo em um lugar onde esse fogo não vai ter serventia para tormento? Explica isso. Mateus 5 e versículo 30, Jesus falou, vai ser lançado o corpo inteiro no fogo, é no fogo do inferno. Agora em Apocalipse 20 e versículo 10, o diabo e a besta, o falso profeta, foram lançados no fogo, no lago de fogo e enxofre. Segundo que esse pregador, não sei o que ele é, não sei se ele é ensinador, mestre, o Daniel Mastral, ele faz cursos, estudos teológicos e está ensinando o povo a perdição. Porque falar que os anjos não vai ser condenado, porque até eles têm a oportunidade de se arrepender, uma tremenda de uma heresia. E por incrível que pareça, nem comentário ele deixa lá para as pessoas comentar. Uma pena, né? Uma pena.
uma pena, e a Bíblia diz que todos nós vamos ter que dar conta de cada palavra que sai de nossa boca. Então tudo tem que ser, meus irmãos, tudo tem que ser lido, examinado. Examinar as escrituras, elas testificam de mim. Examinai tudo e retende o que é bom. Tudo, examina tudo, retende o que é bom. Se der para tirar alguma coisa de bom, tira para si. Se não der, exclui. Entendeu? Então o YouTube tá uma bagunça. Eu tô me afastando aí de vez em quando do YouTube, porque não dá não. Contamina a alma. Contamina a alma. Nós sabemos que essa ferramenta é do diabo. Por isso que acontece essas divisão. Por isso que acontece essa bagunça. Você acha que nós, usando algo que o diabo criou, ficaria tudo a mil maravilha? Não teria nenhum dedinho, nenhuma unha de Satanás operando? Então vamos ver agora, só para finalizar, em Apocalipse 20. O inferno não foi inaugurado. Então vamos entender essa questão aqui que fala no versículo 13, capítulo 20, versículo 13. E deu o mar os mortos, que nele havia, ponto e vírgula. E a morte e o inferno deram os mortos, que neles havia. Olha só, a morte, ela deu os mortos que estavam no inferno. Ou seja, o inferno, ele existe. O inferno tem mortos lá. Agora continuando. E foram julgados segundo as suas obras. Versículo 14 agora, hein? E a morte e o inferno foram lançados aonde? Isso mesmo, no lago de fogo. A morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. A morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Como que o inferno não foi inaugurado? Como que o inferno é só ilustrativo? Então Deus criou a parábola do rico e Lázaro para passar medo em mim. E que sentido faz ele passar medo em mim, falando do tormento do inferno, sendo que o inferno não está inaugurado? Se o lago de fogo não está inaugurado, pelo menos o inferno tinha que estar, ué. Que explicação que é dada? Então é um embaraço que não faz sentido. Não faz sentido. E a questão do fogo, sim, ele vai servir como tormento. Sim, as pessoas que estão no inferno, elas vão sair de lá, vão estar diante de Deus no juízo final. No juízo final, o juiz vai bater o martelo e vai dar a sentença final, uma condenação ainda maior. Porque agora, no lago de fogo e enxofre, não é somente as pessoas sendo atormentadas, mas Satanás e os demônios também sendo atormentados junto, dia e noite. Satanás e os demônios sendo atormentados, junto com todos aqueles que rejeitaram a Cristo, rejeitaram os caminhos do Senhor. Como assim? Deus não pode fazer do jeito que Ele quer, não? Tem pessoas que questionam, não faz sentido. Existe inferno e existe lago de fogo. A pessoa sai de um tormento e vai para o outro. Aí Deus quis fazer assim. Vamos questionar a forma que Deus opera, a forma que Deus quer fazer as coisas. Então, meus irmãos, uma questão que eu digo a vocês é: toma cuidado com ensinamentos de YouTube. Toma cuidado com estudos bíblicos que se pega no YouTube. Nem tudo dá para se absorver. Nem tudo dá para se colocar em prática na sua vida. Tem coisas que tá distorcida, tem coisas que tem um raciocínio humano, a sabedoria humana, e não edifica, porque não tem um espírito. Então, examina tudo, retende o que é bom. Inclusive, as minhas palavras que você ouve agora, você tem que examinar elas na Escritura. Seja bereano, viu? Seja bereano. Seja bereano, tá? Igreja de Bereia, lá em Atos dos Apóstolos, era uma igreja que ouvia a pregação e depois do culto, eles examinavam nas Escrituras para ver se era assim mesmo. Ou seja, estou aqui pregando para você aqui agora. Aí você ouviu.
Depois de ter ouvido essas palavras, você vai fechar esse vídeo, vai conferir nas escrituras, vai orar a Deus para testificar-se a si mesmo. É assim que eu faço, meus irmãos. Eu não pego um ensinamento do YouTube e falo, opa, amém, é isso mesmo, e vou viver. Não. Eu olho, examino, aquilo que eu tenho dúvida, eu vou lá e leio, releio, depois eu vou ali, eu oro, falo com Deus, peço discernimento. Às vezes eu nem chego numa confirmação na hora. Às vezes eu passo dias e dias até chegar uma confirmação. Essa era a igreja de Bereia. Ouvia a pregação e depois eles iam examinar nas escrituras para ver se era assim mesmo. Então façamos o mesmo. Façamos o mesmo. Fulano fala, não tem condenação, não. Amém. Essa é a pregação verdadeira. Fulano fala, não vai ter condenação para aqueles que creem em Jesus, não. Só basta confessar. Até mesmo lá no inferno você se arrepende e Deus vai te colocar num bom lugar. Aí as pessoas falam, amém. Estão escolhendo doutores da lei segundo o seu próprio entendimento. Mas não é isso. Não é isso que nós devemos crer. Nós devemos crer como diz as Escrituras. É isso que Jesus Cristo nos ensinou. Então, todavia, essas palavras são verdadeiras. É nelas que nós devemos crer. E que Deus coloque essa palavra no seu coração. E você possa, depois desse vídeo, você fechar esse vídeo, você examina bem tudo que você ouvir a partir de hoje. Tudo que você assistir no YouTube a partir de hoje. Não fica vendo ensinamentos no YouTube antes de você conhecer a palavra. Porque você pode entrar numa heresia e se perder no caminho. Conheça a palavra primeiro. Ouça, retende o que é bom. Amém, meus irmãos. Deus abençoe. E que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus seja na sua vida. Amém e amém.